fim do mundo, mas como vos disse, as dores antecedem a grande tribulação, e a grande tribulação antecede o fim. E no fim, a Bíblia vai começar a dizer, no capítulo 25 de Mateus, que quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Neste processo, todas as nações, glória a Jesus, serão reunidas diante de Cristo. E ele apartará uns dos outros. Não é uns aos outros, é uns dos outros. Vou te dar um exemplo lógico. Uns aos outros é como se eu chegasse aqui e dissesse: vem para cá e senta aqui, fica próximo. Eu não te removi do mesmo grupo, você continua no mesmo grupo. Apartar um dos outros é te arrancar do meio e te trazer para um grupo diferente. Jesus ele está dizendo que todas as nações serão reunidas diante dele. Glória seja dada ao nome de Jesus. E quando todas as nações forem reunidas diante dele, ele apartará uns dos outros. Como um bom pastor aparta dos bodes as ovelhas. Que interessante, né? Ele então pegará as ovelhas, glória a Jesus, e porá as ovelhas em sua direita, à sua direita. Mas os bodes, ele o porá sobre a sua esquerda. Qual é a diferença entre ovelha e bode? A ovelha obediente. Um dos pontos que diferem a ovelha dos bodes é a sua obediência. E lá no capítulo 3, no verso 10, a palavra do Senhor estava dizendo que como guardaste a palavra da minha paciência, como foi obediente, guardando a palavra, ele nos livraria da hora da tentação. Aqui os bodes serão separados das ovelhas. As ovelhas irão para a sua destra e os bodes irão à sua esquerda. Olha o que diz o verso 34. Então dirá o rei aos que tiverem a sua direita: vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança. Não é conquista, não foi conquistado pela força do teu braço, porque pela força do teu braço, pela força do teu intelecto, tu não conquistaria exatamente nada. Foi-lhe concedido por herança. Cristo morre no meu e no teu lugar para nos dar a condição de ser eleitos, herdeiros do reino de Deus. Vinde bendito de meu Pai e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, Deus. Porque Jesus nós recebemos, 35, porque tive fome e me deste de comer. Quando você, podendo ajuda o teu próximo, não somente com alimento físico, mas com alimento espiritual, que é a palavra. Não é a ele que primeiramente você está fazendo, primeiro você está fazendo a Cristo. Quando você, aleluia, dá de beber ao teu próximo, não somente com alimento físico, mas quando você, dentro das suas condições, se levanta para ajudar o teu próximo, você não está fazendo diretamente para ele, você está fazendo diretamente para Deus em Cristo Jesus. E ele vai começar e continuar a discorrer
porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? A resposta de Cristo é a chave, louvado e engrandecido o nome de Jesus, para estar à sua direita. Presta atenção, verso de número 40. E respondendo o rei me dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim Me fizeste. fizestes. Aleluia, O Deus. ingresso para estar à direita de Cristo é simples, é viver a sua palavra na essência, Aleluia, é guardar Deus. a sua palavra na essência. Se você pode estender a mão para ajudar, não retenhas a tua mão, porque da mesma forma que alguém precisa da minha e da tua ajuda, assim também eu e você podemos precisar algum dia. Quem aqui já orou ou já jejuou pedindo a Deus que possa entrar nos lares que não tem nenhuma comida para comer? Glória a Deus. Está vendo como nós somos ignorantes? Me desculpe o termo da palavra, mas o termo é esse. Nós somos ignorantes a ponto de orarmos apenas por nós mesmos ou por nossos familiares. É apenas eu, minha família, minha parentela que importa. Os outros não têm mais importância. Quando nós colocamos o nosso prato de comida que Jesus abençoou, glória a Deus, nós não lembramos que tem alguém que não tem nem um pouquinho para comer. E esquecemos de orar ao Deus da provisão, pedindo que naquele momento Ele possa visitar cada um daqueles que não tem um grão de feijão para comer. E muitas vezes nós temos cuscuz, muitas vezes nós temos feijão, arroz, carne, frango, e ainda murmuramos, ainda reclamamos, ainda dizemos: Senhor, está pouco, Senhor, está pouco, só tem feijão e arroz, mas está pouco, e quem não tem feijão e quem não tem arroz? Aleluia, Deus. Porque na mesma proporção hoje, eu fui no meu horário de almoço ajoelhar, e eu fui agradecer ao Senhor pelo alimento que Ele proveu na minha vida. E ali o Senhor me fez lembrar: está vendo a proteína que você está comendo hoje? Tem gente que nem isso tem para comer. Aleluia, meu Deus. O sentido do Evangelho é estender a mão, não é julgar. Porque juiz é Jesus, Ele é justo juiz. O nosso papel é estender a mão para abençoar. Observe que na proporção que nós abençoamos, nós somos abençoados por Cristo. Aleluia, Deus. Ganhando por herança o direito de estar à sua destra, se encontrar como as suas ovelhas. Aleluia. Mas quando nós podemos ajudar e não estendemos as mãos, Jesus não nos vê como ovelhas, mas nos vê como um bote, nos vê como rebeldes. Aleluia, Deus. Talvez você não possa fisicamente contribuir para o auxílio de alguém, mas contribua com o teu jejum, contribua com a tua oração, faça a tua parte. Aleluia, Deus. Porque o Deus que pode tudo e todas as coisas, Ele sabe que naquele momento, talvez você até não consiga tirar do seu para auxiliar o próximo.
Mas só pelo simples fato de o teu joelho estar no chão, intercedendo, orando, pedindo, jejuando, o Senhor, Ele é poderoso Aleluia, para Deus. entrar com providência, não na tua vida, mas na vida daqueles que estão sem. Observe que quando nós fazemos a qualquer um desses pequeninos, fazemos não primeiramente para ele, mas fazemos a Jesus. Pai. Da mesma forma, verso de número 41. Glória a Jesus. Então dirá aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus Demônios. O fogo eterno não foi preparado para o ser humano. O ser humano vai para o fogo eterno como consequência de suas obras. O ser humano, ele vai para o fogo eterno como consequência da sua desobediência. O ser humano vai para o fogo eterno porque definiu, escolheu amar mais o mundo do que o Criador deste mundo. Observe que o fogo eterno, ele é preparado para o diabo e seus anjos. Alguma pergunta? O fogo eterno, ele é preparado para o diabo e seus anjos, como descreve a palavra. Aí Jesus vai continuar: porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de Bebê. sendo estrangeiro não me recolhestes. Deixa eu pausar nesse ponto. Glória a Jesus. 8 horas eu finalizo. Deixa eu pausar nesse ponto. Porque o estrangeiro e recolher é o auxílio ao próximo. É a ajuda mútua ao próximo. Pastor, é para eu pegar qualquer um e colocar dentro da minha casa? Não, não é para você fazer isso. Mas é sabendo que o teu irmão precisa de um auxílio e você pode auxiliar, se não estende a mão, está em desconformidade com a palavra. E estar em desconformidade com a palavra nos torna rebeldes. E se nós somos rebeldes, herdaremos o reino de Deus? Não. A pergunta que os discípulos fizeram é acerca do fim. E Jesus, ele traz agora o fim das coisas, o fim dos tempos, glória a Jesus, traduzido em um simples questionamento. O fim chegará para todos. Ninguém vai correr do fim. Mas o que vai definir o final da vida de cada um é o quanto eles amam a Cristo. E se nós amamos a Cristo, temos que também amar o nosso próximo. Temos que estender a mão para o nosso próximo. Temos que auxiliar, ajudar o nosso próximo naquilo que é possível. Porque o impossível é Deus que não quer. Porque o impossível é Jesus quem realiza. É Jesus quem faz. As 3 perguntas dos discípulos foram respondidas. E a palavra do Senhor nos deixa claro. Mas eu queria finalizar esta mensagem te fazendo uma pergunta. De que lado você quer estar? Você quer estar à esquerda ou você prefere a direita? Direita. Então, se queremos estar à direita, precisamos obedecer a palavra do Senhor. E em nome de Jesus, nós vamos nos levantar para cumprir e honrar esta palavra. Eu tô nessa situação aí, pastor, do meu pai, né? Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer pelo fato de eu ter 3 crianças, né? E ser difícil
pra mim, né? E sem contar que meu pai fica falando mal dos filhos, entendeu? Chega pros outros ficar falando que a gente deixa ele em cárcere de privado, essas coisas. Aí, às vezes, assim, muitas das vezes, né? Todos os dias, eu peço força a Deus, porque é um caso, sabe, pastor, complicado e que você não pode jamais deixar de lado, porque se deixar de lado, né, tá em desconformidade com a palavra. Aí eu tava falando até, comentando com a pessoa, eu digo, não vai dar pra mim não, porque eu tenho minhas lutas, ainda falei assim, tenho minhas lutas, tenho meus filhos, né? Aí essa coisa não dá pra mim não, que não sei o que. Deus me repreendeu na hora, entendeu? E disse que ele me daria força. Eu digo, meu Deus, agora como é que eu vou ter que Era o que eu ia te dizer. lidar com essa situação toda? Mesmo com as tuas poucas forças, pouca, mas não no sentido de fraca, tá? Pelo amor de Deus. Pouca porque forte é Jesus. Mesmo em nossas poucas forças, nós precisamos honrar nosso pai e mãe. Isso vai prolongar seus dias na terra. Quando a gente compromisso. Honre pai e mãe, independentemente do que ele fala, do que é comentado. Ele ainda é seu pai. E ele precisa agora da tua atenção. É o momento de a senhora ganhar ele para Cristo. Evangelizá-lo. Ganhar ele de verdade para Cristo. Porque ele ainda não está firme. Esse é o momento. Pastor, como é que eu vou ganhar ele para Cristo? Mostrando para ele que a senhora é diferente das palavras que ele profere. Estendendo a mão para auxiliar fisicamente, na medida do possível, aonde for possível. Mas se levantando espiritualmente também, para pelejar contra a vida dele. Porque quer queira, quer não, é uma alma. E tu é luz. Tu tem que levar essa mesma luz para ele. Amém? Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Pode pausar aí a gravação.